Cláudia Garcia, boa noite. Boa noite. Minha esposa também, boa noite. Bem-vindos a mais uma live do canal Ars Longa. Estamos transmitindo o nosso canal do YouTube, no Twitter por meio do Periscope e também no meu perfil do Facebook. Enfim, Fábio, qual que é o tema de hoje? Bom, rapidamente eu queria falar boa noite para todos que estão acompanhando a gente. Vocês estão bem? Todos bem aí na quarentena? Todo mundo em casa, né? Fique em casa, quanto puder. E nós estamos aqui mais uma vez, né? Pela segunda vez, muitas vezes, mas estaremos aqui, o Zé e eu, para que a gente possa levar arte também, que como eu gosto de dizer, arte faz parte da vida, né? Uhum. Então, se a gente não pode visitar um museu pessoalmente, né, Zé? Sim, Hoje nós vamos fazer essa visita virtual, assim como vocês podem fazer a visita virtual nas suas casas para muitos museus no mundo inteiro. exatamente. A nossa ideia foi essa, né? Eu falei com o Fábio depois daquela primeira live um pouco tenebrosa, tenebrosa porque o tema era complicado, no qual a gente tratou da morte na pintura do Bufálmaco e na pintura do Gustav Klimt. Eu falei, Fábio, por que a gente não faz uma coisa que já estamos com saudade, né? Que é visitar alguns museus. Na verdade, eu contei um sonho para ele que eu tinha ido visitar em sonho a Pinacoteca, porque como eu tô longe do Brasil, só em sonho mesmo para ir. Aí ele me disse que, na verdade, todo mundo tá longe Para do quem não museu, né? sabe, desculpa. Para quem não sabe, o Zé está na Espanha, tá numa Sim, cidade perto de Madrid. sim. Então, aproveitando desse fato que a gente, enfim, tá longe e tá todo mundo em casa, vamos utilizar os meios para fazer uma visita virtual a um museu, né? Foi uma ideia. Porque muita gente, inclusive o próprio Fábio, estava promovendo gravações legais sobre visita virtual, comentando, fazendo a sua visita virtual. Mas a nossa tentativa hoje vai ser por que não fazemos isso juntos, estando em lugares diferentes, visitando os museus. Aham. Tem um risco porque tecnicamente é complicado, mas a gente vai tentar e conta com a paciência de vocês. Sim, a ideia era o Zé estando na Espanha e eu aqui no Brasil, a gente fazer essa, como se estiver o Zé me levando e levando vocês, claro, para visitar um museu na Espanha e eu levando o Zé e vocês para visitar um museu aqui no Brasil. É claro que é engraçado isso porque o Zé conhece muito bem a Pinacoteca, né? Quem não conhece o Museu Thyssen sou eu, né? Então vai ser muito mais uma novidade para mim visitar o Museu Thyssen do que para o Zé. Mas espero que seja bom para todo mundo, inclusive para o Zé, né, Zé? Que conhece a Pinacoteca. Exatamente. Para mim, e a gente aproveitou do fato também de matar a saudade, né? Porque para mim eu tenho um oceano no meio e ia ser muito difícil voltar à Pinacoteca esse ano, enfim, espero, mas vai ser complicado. Então a gente utiliza esses meios, né, para ver e poder entrar. Aham, Vamos começar bacana. com mudar a tela. Não, antes de mudar a tela, porque eu coloquei aqui a gente na tela inicial, né? O pessoal elogiando que o som tá bom, que bom. Enfim. Porque eu coloquei o que o Fábio. A Catarina, minha esposa, tá comentando que a diferença do som dos dois tá grande. O meu tá baixo, deixa eu aumentar um pouco. Agora tá mais alto o meu? Acho que sim, né? O pessoal tá Acho escutando que é porque melhor? acho que eu tô falando mais alto, você tá falando baixo, Zé. Não, mas eu aumentei o microfone aqui na, Ah, tá. na ganância dele aqui mesmo. Enfim, agora Ficou mais alto, parece. aproximei ele mais agora, enfim. Aham, tá. Eu dizia, vamos começar por fora, né? Eu preparei essa tela inicial aí, com as fotos dos Aham, museus. Tem algumas internas também, mas vista por fora, né? Não sei se sim. quem tem possibilidade de me seguir no Instagram, Fábio, não sei se você inclusive viu também. Eu gravei uma série de histórias lá
comentando a primeira vez que eu fui à Pinacoteca, que foi numa mostra do Rodin. Sim. E eu pude comentar também, porque eu gosto muito desse edifício, né? De como o Paulo Mendes da Rocha, que era um edifício que estava em ruínas, né? Um edifício que foi projetado pelo Ramos de Azevedo, mas ele estava muito degradado. Ao invés de tentar assim, consertar tudo e deixar tudo perfeitinho, o Paulo Mendes da Rocha fez uma intervenção, claro, colocando a estrutura mínima para ser um museu, mas deixando à mostra nesses tijolinhos e deixando a pátina do tempo à mostra, né? Então esse museu Sim. Eu acho que ele ganha muito com isso. A informação que eu tenho, não sei, me corrija se estiver errado, é que esse revestimento, esse acabamento externo, ele nunca foi feito. Exatamente. Foi feito somente em alguns pedaços. Então, por exemplo, a fachada que dá para a Avenida Tiradentes, Sim. É isso? Sim. Avenida Tiradentes, ela está, uma boa parte está concluída com o que seria, ali é uma amostra do que seria o prédio se tivesse sido concluído de acordo com o plano original. Do escritório do Ramos de Azevedo, exatamente. Isso, do escritório do Ramos de Azevedo. Mas justamente, ao invés de tentar concluir nesse espírito neoclássico, o Paulo Mendes da Rocha respeita essa pausa que o tempo deu e faz uma intervenção para melhorar, né? Assim, a estrutura, parece que temos o melhor de dois mundos, né? Exatamente, é bem essa sacada. E o Thyssen também é um museu adaptado, né? Era um palácio do século XIX. Engraçado que os dois são, enfim, aqui a Pinacoteca é mais começo do século XX, mas o Thyssen também século XIX, neoclássico também, que foi readaptado, né? Então são museus que são estruturas recriadas, né? Isso por fora. Agora vamos entrar. Você comprou o bilhete, Fábio? Comprei o bilhete, Zé. Comprei o bilhete para nós dois. Tá. Espero que não tenha sido caro. Depois eu te pago. O ingresso da Pinacoteca está R$10. Nossa, bacana. Aqui o Thyssen, 12 euros para entrar. Bem mais caro, né? Sim. Mas aos sábados a visita à Pinacoteca é gratuita. Hoje é sexta-feira, então eu vou ter que pagar 10 mesmo. Tudo bem, tudo bem. Mudando um pouco aqui para a nossa sala de bate-papo antes de entrar nos museus, né? Que é a sala de entrada aqui da nossa live. Deixa eu conferir se o som também nela tá bom. Não, o som daqui não tá rolando. Deixa eu mudar o som aqui também. Eles agora sim, segue o baile. Ótimo. Vamos lá. Entramos na Pinacoteca primeiro, né, Fábio? Vou abrir o link aqui. Se você quiser ir fazendo uma introdução. Eu vou falar um pouquinho. Vai fazendo. Vou falar um pouco mais sobre a Pinacoteca. A Pinacoteca ela começou em 1905. Uhum. Mas o prédio da Pinacoteca, o Zé falou aí da configuração atual, né, da aparência atual da Pinacoteca, mas ela não foi construída para ser a Pinacoteca, ela foi construída para ser o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, que existe até hoje, que é uma instituição privada, mas que foi, enfim, auxiliada pelo Estado, porque prestou e ainda presta grandes serviços para a comunidade, né, para as pessoas, principalmente carentes. E, enfim, então o Estado patrocinou a construção desse prédio, que, como disse o Zé, foi projetado pelo escritório do Ramos de Azevedo, que é aquele arquiteto famosíssimo que projetou o Mercado Municipal de São Paulo, a Casa das Rosas, que mais é? Tô tentando lembrar. Carlos de Campos, Fábio, Oi? Carlos de Campos, a escola onde eu estudei, foi projetada pelo escritório do Ramos de Azevedo. Sim, tá. É que eu estava tentando lembrar de prédios que as pessoas conhecem. É uma questão afetiva, né?
A sede dos Correios no Vale do Anhangabaú. O mercado municipal de Campinas, bom, enfim, e tantas outras mais. Quem por primeiro pensou a metrópole de São Paulo com um plano geral, né? Inclusive ali para aquela área da Tiradentes ele tinha um plano diferente que, se tivesse sido implementado hoje, ia tornar uma área que eu já acho bonita, muito mais interessante, enfim. Sim. Vamos entrar para a planta? Vamos entrar. Agora também, antes da gente... Esse site, eu vou colocar aí no link. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês o link dessa visita virtual, que é de um site que chama ArcDaily. É um site brasileiro, apesar do nome, que tem vários projetos virtuais. Zé, você está falando, eu não estou te ouvindo. Acho que sumiu o seu som. Zé. Ótimo, tá valendo. Tava conferindo para ver se o som estava entrando, mas está indo. Sim. E essa visita virtual, se chama de visita em 360 graus, ela é uma visita bem bacana, que é o que nós vamos seguir para mostrar para vocês aí um pouco da Pinacoteca. A Pinacoteca do Estado, na verdade, essa exposição que nós vamos ver virtual é a configuração das exposições do acervo permanente da Pinacoteca, não é mais exatamente como a gente está vendo aqui, tá? Nesse momento ela está diferente. Na visita virtual é o segundo andar que a gente vai ver. A Pinacoteca, ela Fábio, em qual sala? Andares. Oi? Entro em qual sala para a gente começar? Na criação da academia? Você está vendo o menu embaixo? Tem o menu aí embaixo? Entro na criação da academia, né? Não. Você vai entrar aí no centro. Acho que no centro aqui. Tá vendo? Tem o centro da planta. Aqui, né? Isso aí. Gira, por favor, para a esquerda. Para a esquerda. Esse espaço é muito bacana, né? Que saudade de... Pode girar mais para a esquerda, Zé. Ao fundo vemos uma escultura do Brecheret, né? Exato. Pode girar mais para a esquerda. É aqui mesmo, aí nesse centro. Isso, pode girar aqui. Isso aí, ó. Essa é a entrada. Então, qual que é o foco desse andar? Esse andar, a exposição permanente se chama Arte no Brasil, que ainda é o nome da exposição que está lá hoje, 2020. Essa configuração é mais ou menos de 5 anos atrás. Então tem várias obras que a gente vai ver hoje lá que não estão aqui, tá? Qual que é a ideia? É fazer um passeio panorâmico pela arte brasileira, da arte colonial, que tem muito pouca coisa, mas tem algumas coisas bem bacanas, até o começo do século XX. Nessa época aqui, a coleção do século XX, depois do modernismo, não estava aqui, estava na Estação Pinacoteca, que é um anexo da Pinacoteca. Hoje, essa coleção foi transferida da Estação Pinacoteca para a Pinacoteca. Então, é possível fazer um percurso hoje, lá na Pinacoteca, presencialmente, da arte colonial até a arte do século XXI. Tá? Mas hoje nós vamos fazer esse passeio aqui. Essas duas estátuas. Antes de entrar, essas duas estátuas são do mestre Valentim, que é um artista de transição entre o barroco e o neoclassicismo, né? Essa é a ninfa Eco e o Eros. Pode entrar, Zé. Então nós vamos entrar na sala 1. A sala 1, que é a arte colonial, né? Nós temos o quê? Tirando para a esquerda, só para mostrar, Zé, nós não vamos nem falar sobre o que está aqui, porque não vai dar tempo, né? Não. Aqui é a arte sacra, quer dizer, arte para o culto, pode girar de volta. Nós temos duas obras aqui, bem em frente, que são a Alegoria da América
e ao lado a Alegoria da África, do Stefan Kessler, que é um artista, é um artista alemão que se radicou na Itália e que fez essas alegorias de forma assim bem fantasiosa no século XVII, sobre o que se sabia na Europa sem ele ter viajado para cá. Isso foi antes da invasão holandesa, mas enfim, ele não era holandês, claro. Mas provavelmente ele recebeu a encomenda. Opa, o Fábio caiu. Fábio? Fábio? Alô, tá me ouvindo? Sim, acho que... Espera aí que a minha imagem caiu, só um minuto. A sua imagem caiu, Então, essas alegorias foram feitas... Espera só. Voltou a imagem? Voltou a imagem. Tá. A câmera simplesmente desligou. Enfim, continuando. Essas coisas que acontecem. Sim. Então, assim, são imagens muito fantasiosas de relatos de outras pessoas que foram até a América, e tem aí muita coisa. Tem um avestruz aí gigante. Tem um Hans Staden. Tem uma interpretação... Provavelmente esse artista teve contato com as gravuras do viajante Hans Staden, né, que narra a convivência dele com os tupinambás, né? E tem ali o pessoal assando aqui, né? Só assando os prisioneiros canibais, né? Enfim. Fez muito esse macaco aí não dá para ver, não vai dar para a gente ver, mesmo que a gente aproxime, mas ele tem olhos azuis, olha só, coisa mais, né? Enfim, e do lado a Alegoria da África. Eu sugiro que a gente passe, Zé. Adiante, gente... só dar uma olhada, aquela olhada. Depois, quando você entra e dá aquela olhada. Franz Post, essa paisagem é o Franz Post, que é um artista da época do Maurício de Nassau. Essa é a sala 2 aí dos artistas viajantes. São paisagens de artistas estrangeiros que visitaram o Brasil. Eu gostaria, Zé, que você só fosse até o final da sala. Beleza. Lá perto da porta. Tem uma curiosidade que eu gostaria de comentar aqui. Isso, bem à frente mesmo. Vamos ver se a gente consegue ver. Essa daqui? Essa obra aqui? Mais que você puder aproximar. Essa daqui, né? Enfim, infelizmente não vai dar para ver muito bem, mas são os índios da Amazônia adorando o Deus Sol. Esse pintor François Biard já é de outra época, já é do século XIX. Aquele que a gente viu, as alegorias são do século XVII, de Stefan Kessler. O Biard já é da época das expedições naturalistas. Então ele já tem lógico, não vamos comparar com o rigor científico de hoje, mas já tem uma preocupação de rigor científico que não se tinha na época do Kessler, né? Claro. E então ele teve muito contato com os índios brasileiros, ele levou para a Europa, ele passou um tempo aqui, levou para a Europa, enfim. Ele pintou o resto da vida paisagens, costumes brasileiros para vender na Europa, porque isso tinha um mercado muito forte lá, né, no século XIX. O exótico, o selvagem, né, uma vida que o europeu já não conhecia, né, muito diferente do europeu. E aqui você tem os índios da Amazônia adorando o sol. Assim, o que tem aqui de mais veraz, né, de mais próximo da realidade? O aspecto físico dos índios, os cocares, as vestimentas, a questão da adoração do sol é a única coisa que ele não viu. Isso é uma notícia que ele teve, que tinha uma tribo de índios na Amazônia que adorava o Deus Sol, como os incas fizeram no passado. Pois é, Fábio. Eu me lembro de quando vi pela primeira vez esses quadros dos viajantes, que depois estavam na exposição dos 500 anos também. Isso teve um impacto muito grande na minha formação, né? Porque mostra pra gente o quão difícil é
o olhar do estrangeiro, né? Que depois também na minha obra como artista, você sabe que eu trato disso sempre, né? Sim. Porque o olhar do estrangeiro é sempre um olhar, você olha o outro a partir daquilo que você já sabe, né? E não tem nenhuma base antropológica real do culto do Deus Sol, né? Depois, estudando a antropologia de alguns povos indígenas, isso não faz sentido, né? Enfim. Pois é. Mas são pinturas que tiveram... Enfim. São épocas diferentes, né? Uhum. Você vê que tem várias camadas aí, até camadas do tempo, né? No mesmo Se você lugar. puder, então, atravessar o corredor pra gente poder, né, ir até a sala 3. Isso. Essa porta aí. Nossa, passamos por uma porta sem quebrar a porta, né? Exato. Entramos nessa daqui. O Brecheret, a portadora de perfume, lá no fim do corredor do Brecheret. Interessante que... Essa porta, eu não sei se essa porta você vai conseguir entrar, vai ser... Sim, passei. Conseguiu, passou. Passou pelo vidro. Passei pelo vidro. Então essa é a sala, a criação da academia. Na verdade, assim, pelos quadros que tem aqui, eu colocaria o nome de pinturas da época do Reino e do Império do Brasil, né? Porque não fala exatamente da criação da academia. Na verdade, hoje a exposição até tem mais quadros ilustrando isso de uma forma melhor, eu acho. Mas, enfim, o que tem aí de interessante? Tem várias coisas bastante interessantes. Pode dar o giro, Zé? Sim. Não, eu ia comentar, Fábio, que talvez valha a pena falar o que a gente entende por academia. Eu sei que é uma parte meio, enfim, histórica, porém faz sentido retomar, né, que a academia foi um projeto de construção do imaginário nacional, apoiada, na verdade, sustentada pelos franceses, né? Pela missão francesa, né? Pela primeira missão francesa que foi trazida pelo imperador, né? Enfim, foi deliberado, um gesto deliberado, né? Que tinha que começar a criar essa imagem. Então vieram os artistas, né? O Toné e outros artistas para criar esse imaginário a partir de uma escola de arte. Na verdade, a primeira necessidade da corte portuguesa, que vem em 1808 para o Brasil, era atender as necessidades da corte. Uma das necessidades de uma corte do mundo civilizado, europeu, né, era ter pintores, escultores, arquitetos, que é o que a missão francesa supriu, né? Sim. Mas assim... Então, a academia em si, a academia é aquela escola, né, que por extensão a gente vai chamar de pintura acadêmica, arte acadêmica, aquela escola mais tradicional que a gente conhece, né? Vou falar em termos bem simples, né? Mais didático, mais tradicional, mais realista, mais naturalista, né? Mais que pinta ou esculpe de uma forma mais próxima do visível. Então, não existia ensino de arte no Brasil, não existia academia no Brasil, né? Até 1808 não tinha quase nada no Brasil, era só uma colônia de exploração. Enfim, e nós vemos aí, o Zé está mostrando aqui a cascatinha da Tijuca. Bonito esse quadro, hein, Fábio? Bonito, eu lembro. Pelo Araújo Porto Alegre. Eu tinha me esquecido. Pintou esse quadro de memória, lá na Europa, quando ele estava em Paris, ele pintou a cascata da Tijuca, do Rio de Janeiro, de memória. Consigo aproximar mais, sem distorcer. Acho que isso é o máximo. Muito bonito. Não sei como o pessoal está vendo aí, mas... Eu acho bonita aquela luz do fundo, né? Que ainda, se você for pensar, não é a luz exatamente assim de uma floresta da Mata Atlântica, Mas eu acho que já tem já pulsa essa vontade de descobrir qual seria essa luz, né? Então, sim. Segundo os estudiosos, o primeiro pintor que vai pintar com uma luz brasileira é o Almeida Júnior, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Do lado do Araújo Porto Alegre, que é esse quadro que a gente está vendo, tem o quadro do Debré. Deixa eu ver se eu consigo me posicionar. Que é uma das pouquíssimas pinturas que o Debré fez no Brasil. Não sei se vocês sabem, aqueles desenhos que a gente vê nos livros de história, que tá lá, Debré, feito pelo Debré, né? Tem o Debré e tem o Huguet, mas nesses livros de história. Aquilo não são pinturas, são gravuras, né? São desenhos
feitas de uma matriz que são reproduzidos, né? Sim, a pintura é única. E essa pintura, que é a preparação das tropas para a invasão do Uruguai, né? Da banda província Cisplatina. Né? Foi a Guerra da Cisplatina. Então, o Debré foi contratado, a função específica dele na corte era pintor de história. Ora, ele quase não tinha trabalho, né? Ele fez muitas coisas... ele fez muitas coisas como pintor, caramba. Então, ele virou um pintor de gênero, né? O chamado pitoresco. Que ele foi ver o que estava acontecendo na rua. Eu acho que essa saída dele de deixar de ser pintor de história, porque a história estava sendo criada, para sair e ver o que estava acontecendo na rua foi um grande ganho para a arte brasileira, né? Porque as imagens que a gente tem dos senhores sendo levados por escravos em liteiras, né? Que qualquer dia desse a gente podia fazer uma live sobre ela também, né? Talvez até chamar um amigo meu, o Paulo Cruz, né? Esse professor que lida muito com essa questão da herança da escravidão de uma forma mais interessante e comentar um pouco a partir das... Que tal, hein? Que ideia? A partir das ideias das imagens do Debré, né? Legal. Enfim. Aí do lado a gente... Então aí que são três, vamos dizer, uma espécie de trindade aí da arte da missão francesa, que é esse retrato da Marquesa de Belas, é do Nicolas Tonnet, que eu já tinha mencionado, né? Exato. O quadro do meio, que é do Debré, e o quadro da extrema direita ali, que é do Araújo Porto Alegre, né? Sim. O Tonnet, bom, tem os irmãos, tem o pai que vem para cá, o Debré e o Araújo Porto Alegre é o brasileiro, né? Sim. Eu acho que a gente pode ir andando, Zé. Pode ir andando, vamos sair, senão a gente vai ficar falando em curiosidade histórica e o pessoal vai desistir da live. Aqui é uma sala de descanso, né? Tá, a gente já pode passar direto. E aqui nós temos a Academia no Fim do Século. Essa sala é da Academia no Fim do Século. Duas figuras muito importantes na arte brasileira no fim do século são os irmãos Bernardelli, né? Um pintor, o Henrique Bernardelli é pintor, e o Rodolfo, que é escultor. Então nós temos aí o Santo Estevão e a Faceira. O Santo Estevão é esse adolescente nu, que não tem veracidade, vamos dizer, não é veracidade, não tem fidelidade à narração bíblica que fala do apedrejamento de Santo Estevão, que é o primeiro mártir cristão, né? O primeiro que morre dando testemunho da sua fé, mas ele aqui está. Ele foi apedrejado, mas ele não estava nu, ele não era um adolescente assim tão jovem, mas vamos dizer, um motivo, a gente diria, né, uma desculpa para o escultor mostrar um adolescente, o corpo de um adolescente, né? A sua maestria é retratar um adolescente nessa posição, né? E lá no canto, essa pintura que vocês estão vendo aí logo acima, que está lá mais pro fundo, é do irmão dele, o Henrique Bernardelli, que é o Tempo. Essa pintura é muito bacana, muito legal essa pintura. Eles porque são de Piracicaba, os Bernardelli, Fábio? Não, os Bernardelli não. A base, eles são eles vieram do Chile, se eu não me engano. Ah, sério? E aí a família se radicou no Rio de Janeiro, né? Aí nós temos o Tempo, que é uma alegoria do tempo, né? Do lado esquerdo, a figura alegórica do tempo, que é um velho com uma ampulheta. Uma ampulheta? Peraí. Sim. Uma ampulheta. E à esquerda, atrás, enfim, tem três figuras femininas aí, uma atrás dele e duas à nossa direita, né? Provavelmente são as moiras, aquelas figuras mitológicas que cuidavam do fio da vida, né? Das pessoas. Vamos seguir, Fábio? Aquelas não estão com o fio da vida, né? Elas estão com livros. E lá no fundo, lá no meio, Adão e Eva. Adão e Eva na árvore. Então, assim, é muito curioso porque é uma cena bíblica junto com figuras mitológicas gregas, né?
Interessante. Sigamos, Sigamos porque a gente não chegou ainda no chegamos nem no prato principal, né? Hoje, Dia Nacional do Artista Plástico, dia 8 de maio. Por que hoje é o Dia Nacional do Artista Plástico? Foi escolhida essa data porque é o dia do nascimento do Almeida Júnior. O Almeida Júnior, que é considerado um dos maiores artistas brasileiros, se não o maior, né? Por algumas pessoas se diz. Aqui nós estamos na sala do ensino na academia. Então nós temos aqui os nus. De um lado nós temos os nus, esse lado que o Zé está mostrando, né? Então nós temos aí esses 3 quadros, bem esses 3 quadros do meio, são as academias, que eles chamavam, que eram os estudos de nu, modelo ao vivo. Gira, Zé. Bem aqui na frente. Sigo adiante? Gira mais, só para mostrar a outra parede. Nós não vamos nos deter, mas ali nós temos algumas paisagens urbanas. Pode voltar onde você estava. Aqui no meio nós temos uma escultura do Alfredo Liani, que é um esboço, né? E aqui à frente nós temos 2 quadros. Eu gostaria de comentar esses 2 quadros. Esses são bem bacanas. Esse que está à esquerda é do Arthur Timóteo da Costa. Vou me posicionar para a gente vê-lo melhor. Esses 2 quadros que estão aí no canto são quadros que mostram o ateliê do artista. Isso é bem interessante, porque é o artista em ação, né? Então seria o próprio Arthur Timóteo da Costa pintando o modelo que está sentado lá no fundo, sentado numa cadeira atrás da cabeça dele, e mostra o quadro que está sendo pintado. Sim. E ao mesmo tempo nós estamos vendo, nós temos um quadro em que mostra um quadro sendo pintado. O pessoal chama de metalinguagem. Metalinguagem, exatamente. A linguagem falando da linguagem, que é muito interessante. Esse quadro provavelmente é posterior ao Courbet, né? O ateliê do Courbet, né? Que foi um quadro da época que fez muito sucesso, no qual aparece o Baudelaire e tal, que está lá no Louvre. Esse quadro aí é de 1918. Exatamente. Ou seja, ele já tem essa carga realista. Também, né? Desculpa, cortou seu áudio. Tem a ver com as meninas do Velázquez também, sim, né? Sim, é uma longa tradição, né? Sim. E a aqui... curiosidade, só uma coisa, a curiosidade que o Arthur Timóteo da Costa era negro, né? Então é um dos poucos artistas negros que se formou na época da Academia Imperial de Belas Artes, enfim, e teve uma carreira como pintor de sucesso. Então você pode virar aí para o Almeida Júnior, por favor. Chegamos então. Chegamos, o importuno. E esse quadro dá o que falar, hein, Fábio? Pois é, Zé. Se você quiser abrir o nosso slide lá para as pessoas verem melhor a imagem, tá aqui. O quadro, o slide tá lá no Dropbox? Ele tá no Dropbox. Um minuto que eu vou lá. Quando você quiser ir comentando o quadro, começar comentando, enquanto eu vou abrindo, tá? Esse quadro, ele é muito interessante porque ele mostra, como o outro, mostra o interior do ateliê, mas não é o pintor o protagonista, né? Vamos dizer que a protagonista é a modelo. A que está em primeiro plano é uma modelo, ela está posando. Na imagem, numa definição melhor, nós vamos conseguir ver bem. O quadro que está sendo pintado é de uma modelo nua. Então, provavelmente não, certamente, essa modelo estava sem roupa. E ela corre, né? Alguém bate a porta, o pintor vai atender, e essa modelo corre para trás de um outro quadro que está no outro cavalete, mais para o fundo do ateliê, colocando essa roupa de baixo, né, para a época, que para nós é um vestido quase completo, né? Mas ela está em mangas de camisa, ou pior, né? Como se diria, em roupas de baixo.
Ô, Fábio, Oi. quem sabe faz ao vivo, mas eu não estou encontrando, me desculpa, tá no Dropbox, está dentro da pasta que você compartilhou comigo, Ars Longa. Ars Longa, arquivos da apresentação Fábio, Live 2. Ah, tá, que ele não sincronizou. Enfim, mas eu vou... Tá. Pode continuar, eu vou tentar baixar de um outro jeito. Me desculpa a interrupção. Tá. Bom, então assim, o que é interessante aqui, esse quadro se chama O Importuno, né? É uma pessoa inoportuna que chegou, né? Fora de hora. Então o importuno não aparece no quadro, né? A pessoa inoportuna não aparece no quadro, ela está do lado de fora. Ela que causou, vamos dizer, essa confusão, entre aspas. Então, assim, o que eu fui notar muito recentemente é que a ambiguidade da situação, né? Será que... por que importuno? Por que essa pessoa é inoportuna? Né? Simplesmente por ter interrompido uma sessão de pintura, ou havia algo mais rolando? Exatamente, essa genialidade do Almeida Júnior, que depois muita gente vai especular com a própria história dele, tem uma infinidade de interpretações desse quadro, que ele trabalha com essa ambiguidade para gerar uma tensão, ou seja, ele cria um quadro no qual você está à espera de que o movimento vai explodir, né? A gente sabe que o quadro é algo parado, né? É algo que não tem movimento. Mas ele busca a ilusão do movimento pela insinuação, seja do motivo, como da pose da figura, né? Que está prestes para receber, né? Então, mas o que eu notei recentemente, que eu estava comentando, não é essa ambiguidade da narrativa. Entendo. Mas a questão da ambiguidade que é reforçada pelos elementos duplos que tem no quadro. Então, se você notar, olha só, tem 2 quadros em cavaletes, tem 2 cortinas esticadas, a cortina da porta que o pintor está esticando para poder abrir a porta, a cortina aqui em primeiro plano. Nós temos 2 quadros emoldurados lá no fundo da parede, 2 quadros emoldurados. Que mais? Nós temos um par de sapatos aqui à esquerda, que são 2 sapatos. Nós temos 2 mulheres, né? A mulher real e a mulher do quadro. Então, olha só, tem 2 armas cruzadas. Aqui não sei se vai dar para ver muito bem. Ô, Fábio, a propósito, eu entrei na página do Dropbox aqui e não me desculpa dizer, a gente está ao vivo, mas eu não encontro, não carregou a apresentação. Tá, tudo bem. Para mim tá aparecendo aqui. Tá dentro da pasta Ars Longa mesmo? Uau. Arquivos, só aparece só arquivos, apresentação, Fábio Live 1. Eu coloquei agora direto na raiz do Ars Longa, ver se chegou. Vou recarregar aqui. Enfim, então esse quadro tem essa... o Almeida Júnior reforça essa ambiguidade, vamos dizer, com esse jogo de 2 elementos que esses 2 elementos pares no quadro. Eu estava falando, tem 2 armas, né, cruzadas em cima da porta também. Já sei. Zé, podemos seguir? Já sei o que é, que acabou meu espaço no Dropbox. Desculpa. Tá. Tudo bem. Vamos seguir, eu vou... A sala seguinte nós estamos na sala dos gêneros da pintura. Então nós temos de um lado paisagens, pintura histórica. Desse lado que o Zé está mostrando é o lado em que há
as naturezas mortas lá na frente, e aqui perto, mais próximo de onde ele está, são retratos e autorretratos, certo? Certo. Só dá uma passada, Zé, aqui nós não vamos parar, não. Vamos seguir adiante. Vamos seguir, porque nós vamos chegar em mais um Almeida Júnior. Nessa sala tem mais Almeidas Júniors, Almeidas Júniores, mas nós não vamos falar deles agora, não. Tem a partida da Monção ali, à esquerda, né? Mas pode seguir para a sala seguinte, que aí são as pinturas de gênero. Aí tem duas diferenças, né? Tem gênero na pintura e pintura de gênero, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? Os gêneros da pintura são os tipos de pintura. Os tipos de pintura na arte acadêmica. Então você tinha uma hierarquia de gêneros, de tipos de pintura. Desde os menos considerados, criaram vamos dizer, os mais vagabundos, né? Os menos cotados, que eram mais encarados como exercício, né? Tipo natureza morta, paisagem, e depois aí até chegar, retrato era mais considerado, até chegar na cena histórica, que eram pinturas mais, que o artista poderia mostrar sua habilidade de forma melhor, né? Claro. Como ele modelava, anatomia, perspectiva, tudo junto, né? Mas para nós é bastante interessante, penso eu, né? A sala da pintura de gênero. O que é pintura de gênero? É a pintura de cenas do cotidiano, de cenas da vida comum, vamos dizer assim, que se tornam muito populares no século XIX. Já desde lá o século XVII, na arte holandesa, já existia muito disso. Mas na Europa, acho que explode mais, com mais força no século XIX, né, Zé? Sim, aqui a gente vê um quadro que eu não sei o autor, mas ele é muito inspirado, diria quase que copiado daqueles quadros do pintor francês Corot, né? Ou mesmo esses meninos... Esse daqui é um Almeida Júnior, né, Fábio? Esses, eu acho que não, Zé. Esse acho que é Humberto Worm. Humberto Worm. Isso tem muito a ver com o... alemã que veio morar no Brasil com o marido. Parte já da tradição do Murilo, né? Quando faz de pintar os mendigos, as crianças, enfim. Gente do povo, né? Gente comum, né? Mas nessa sala, na outra parede, na parede oposta, eu só queria comentar, né? Infelizmente não temos como falar deles, de cada um deles. Eu acho que é uma parede de obras-primas, né? Lá no canto, do lado esquerdo, nós temos a escrava romana. Espera que eu vou me posicionar para a gente ver melhor. Tá. A escrava romana do Oscar Pereira da Silva. Que está muito influenciado pelo ambiente de formação da escola, da academia romana, né, Fábio? Sim, mas esse quadro ele tem uma coisa bem interessante, que até te dá para conversar com seu amigo depois no outro dia, outra live, da relação da escravidão romana da antiguidade com a escravidão brasileira, né? Esse quadro é de 1894, e a lembrança da escravidão no Brasil ainda está muito forte, né? Se passou menos de 10 anos ainda da abolição da escravatura, né? Sim, sim. Enfim, mas é o tipo de relação que a gente vai conversar num outro dia. Do lado, a Fazedora de Anjos, do Pedro Weingartner, que é um pintor gaúcho, mas que eu acho que tem uma narrativa muito forte. Ela é uma obra aberta, porque ela não tem uma leitura fechada, né? E que supostamente, vou dizer supostamente, porque realmente nem o pintor deu uma chave de leitura na época que estava vivo para essa pintura. Supostamente é sobre uma pessoa que fazia abortos, né? Mas enfim. É um quadro como um tríptico, né? Só que um tríptico é uma obra feita para altar, né? Uma obra para arte sacra. Sim, e essa é profana. É interessante que um dos pintores que, se der tempo, a gente vai comentar do Thyssen, né, que é o Bacon. Ele
conseguiu dar um novo significado pro tríptico, né, no século XX, enfim. Bacana. Zé, Oi. pulamos lá para saudade. Claro, chegamos enfim no quadro que estava no meu sonho. O sonho do Zé. Tanta saudade do Brasil que ele sonhou com a Pinacoteca. Uhum. Longe de toda imparcialidade, já vou dizer que esse quadro é muito bonito. Esse quadro é o melhor do Almeida Júnior, sem dúvida. Ele é lindo. É. Zé, quer começar comentando? Eu começo comentando. Se você quiser, manda para mim por e-mail a apresentação, já que realmente não está sincronizando. Aconteceu algum problema, desculpa, não sei o que é. Mas enquanto isso, você consegue entrar aí no... Você vai comentando, então? Isso. Bem, esse quadro, a gente vê uma senhora, né? Uma mulher. A gente vê que ela está numa posição olhando algum documento. A gente pode ser uma foto, pode ser algo escrito, a gente não entende muito bem, né? Ela é uma foto, ela tem um carimbo de estudo fotográfico tem um carimbo fotográfico, né? Que aqui não se vê, mas... E o que eu gosto desse quadro, o que me... Os ateliês, os estudos fotográficos, eles tinham tipo um carimbo, né? Uhum. Isso tem na... Sim, sim. O que eu gosto nesse quadro é a capacidade dele de... Assim, a gente não vê pelo que a mulher está chorando, né? Que aqui nessa reprodução não é possível ver, mas eu vou abrir depois quando o Fábio mandar uma imagem melhor. Mas a gente percebe que a gente não vê por quem ela está chorando, mas a gente, pelo ambiente do quadro, pela cena intimista, é levado a compartilhar dessa tristeza, né? E o que eu gosto nesse quadro é essa capacidade justamente de retratar de forma ao mesmo tempo distanciada, porque a gente não sabe qual que é o motivo dessa saudade, de por que a pessoa não está ali. A gente consegue ver e sentir essa emoção. Gosto muito de como ele trata as cores, né? Utilizando só tons neutros, tentando trabalhar tudo de forma muito contida, né? Então é uma emoção que transborda, uma emoção que toma a personagem do quadro, mas o quadro ele não é dramático, né? Ele é contido, né? É realmente aquela... E não é aquela saudade clássica e pitoresca que se fala que só o brasileiro tem, o que é uma grande bobagem, mas é uma saudade realmente de quem já não está, né? E não está inclusive pra gente, porque a gente não vê qual que é o motivo da saudade, né? Enfim. Exato. O que é intrigante é que você tem alguns sinais no quadro que podem... É muito bacana também essa interpretação aberta do quadro, né? Uhum. Esse chapéu de palha pendurado à esquerda, na parte superior esquerda. Sim. Que, pelo que a gente sabe, é um chapéu masculino. Uhum. Na época, né? Só homens que usavam esse tipo de chapéu, um chapéu de palha. É uma cena situada no interior do estado de São Paulo, né? O Almeida Júnior é conhecido por ser o pintor dos caipiras, coisa e tal. Uhum. Aqui não é uma cena caipira, mas é uma cena que a gente pode dizer que está muito próxima, né? É um tipo, a casa, a parede, muito rústica, né? Sim. Não é um ambiente elegante, não é um ambiente, não vou dizer nem elegante, mas não é um ambiente citadino, né? Não é um ambiente urbano. Sim. Não. Os quadros do Almeida Júnior, e ele tem quadros mostrando a cidade de São Paulo, não são assim, né? Não. Então a gente vê uma bem marcada diferença. E o fato dela estar vestida de preto também, que é uma cor que na época era mais reservada a luto. Então, o que será que ela pode estar vendo essa fotografia, talvez relembrando, então, né, de uma pessoa que morreu. Quem sabe seja a pessoa amada, que não necessariamente seja que seja namorado, marido, qualquer coisa assim, né? Sim. Mas pode ser também.
Sim, sim. Essa interpretação, né, dada pelo Chapéu de Palha, que enfim, não é óbvia, porque pode ser que era só um chapéu de palha que estava aí, mas se o Almeida Júnior colocou, deve contar para a narrativa do quadro. Mas ela também, essa interpretação deu margem a uma interpretação, digamos, mais sociológica, que, enfim, eu não acho que é desprezível, eu acho que é importante, mas eu não acho que não é a interpretação que eu mais gosto, né? Que é de pensar que o ambiente da época era muito levado a esse tipo de relacionamento, né? de relações sociais marcadas pela violência entre pessoas, né? Ou seja, aquele ambiente onde era muito presente a vendetta, né, Fábio? Sim. Que não existia uma lei, não existia a lei, não existia o império da lei. Existia a lei, mas a lei não era respeitada. Alguns dirão que não é até hoje, mas enfim. Né? O duelo exatamente, romântico, né? Nós temos um quadro na Pinacoteca, nós vamos passar por ele ainda rapidinho, do Antônio Parreiras, que se chama Fim de Romance, que é bem essa descrição, também um quadro, acho que tão bom, muito bom, né? Que ele mostra uma narrativa, a gente interpreta ele como um duelo, né? O resultado de um duelo, provavelmente amoroso, né? Podia ser também duelo por defesa da honra, não só por questão amorosa, mas de ter tido uma briga, né, desse tipo. E exatamente, existe em vários outros quadros do Almeida Júnior, inclusive com Caipiras, né? Você tem essa interpretação da época. Existe até um estudo sociológico da Unicamp, eu não me lembro, não vou recordar agora o nome da pesquisadora, que foi levantar processos criminais na época do Almeida Júnior, e que se fala da grande violência que existia na zona rural, no estado de São Paulo, nessa época, né? Então existe sim uma violência uma violência implícita, né? Ela não é explícita no caso do Almeida Júnior. Mas você tem a outra, sumiu a imagem, Zé. Sumiu a imagem. Você tem a outra interpretação do Almeida Júnior, da relação à história do Almeida Júnior, que é uma história do fim, né? Da morte do Almeida Júnior, que é uma história trágica, né? Sim. Pra quem não conhece, acho que vamos contar aqui muito rapidamente, né? Que é a questão dele ter sido assassinado pelo marido da amante dele. Sim, isso é... E aí você tem toda uma história que, assim, vou frisar, né? Existe uma lenda, sei lá, vou dizer até uma lenda urbana, que virou, que não é verdadeira, né? Hoje nós temos provas que não é verdadeira, que ela teria sido o grande amor da vida do Almeida Júnior, que é a Maria Laura Gurgel do Amaral, que teria sido o grande amor da vida do Almeida Júnior, e que vários quadros teriam mensagens cifradas falando do amor proibido entre os dois, e que ele foi para a Europa e o pai dela não deixou ela se casar com o Almeida Júnior, por isso que viraram amantes e coisa e tal. Nada disso é verdade. A única coisa que é verdade é que eles foram amantes, né? Sim. E a outra coisa é que ele foi assassinado pelo marido dela, né? É lógico que existe a outra coisa também, que isso também isso já é um forte indício que está no processo criminal, que 2 dos filhos dela eram do Almeida Júnior e não do marido. Fora isso, gente, é tudo lenda, tudo lenda urbana. Lógico que se não é vero, é bem trovato, né? Mas se não é verdade, ao menos é bem contado. Mas, enfim... Tem gente até que eu, como professor de História da Arte, eu falo isso, as pessoas ficam bravas, né? Falam, nossa, não, isso não é verdade, porque prefere o mito, a lenda, a fantasia, do que a verdade. Tá, cada um escolhe a versão que prefere. A versão que prefere, né? É sempre assim, né? Então, dentro dessa mítica, dentro dessa aura de lenda aí, do amor proibido, essa figura seria a Maria Laura Gurgel, que seria um quadro premonitório da morte do Almeida Júnior. Já ouvi muito falar isso. Essa história, né?
em que seria a Maria Laura Gurgel já chorando a morte do Almeida Júnior, que ela teria pressentido. Mas, sinto muito, mas o modelo desse quadro era a mulher, vamos dizer, a mulher fixa do Almeida Júnior, a Rita Ibarra, que morava com ele em São Paulo. Certo? Exatamente. Isso foi comprovado a um estudo feito há poucos anos, publicado na revista do Museu Paulista, coisa e tal. Interessante. Enfim, já que eu já destruí a aura romântica do Almeida Júnior, podemos seguir a nossa... Enfim, Fábio, eu tô com a imagem, com a apresentação aqui, eu não tô conseguindo colocar em tela cheia. Você quer que eu coloque só pra gente mostrar alguns quadros? Vai ter que ser em tela pequena, porque, enfim... Tá. Coloco? Coloca o Saudade. O Saudade tá aí também. Sim. Tá aqui. Tá aí. Porque aí dá pra você dar um zoom, né? E aqui dá pra... Aí dá pra ver atrás da foto, dá pra ver que é um carimbo de foto. Tem uma... Não é um carimbo, sim, exatamente. É um selo, né? Selo, exato. Dá pra ver. E interessante essa luz do Almeida Júnior, sempre uma luz de fim de tarde, né? Uma luz de algo que está acabando também. Enfim, é um pintor que tinha essa genialidade de retratar um momento, parece sempre buscando algo que vai acontecer em seguida, né? Aqui, ou, sim, nesse caso, escondendo. Ele narra muito bem, né? Ele conta muito bem uma história, né? Pela imagem. Exatamente. Né? E essa luz que sai da janela, se você notar, ele não mostra a paisagem lá fora, né? Não. É uma paisagem indefinida, Aí que dá essa margem para interpretação. Tu poderia dizer, né? A paisagem de alguém que não tem um futuro, né? Exatamente. Alguma coisa do... Começa a ter margem para muita interpretação, né? Sim. Zé, eu acho que a gente podia voltar para Vamos voltar para visita. E eu sugiro o seguinte, eu acho que infelizmente a gente não vai ter como terminá-la. Não. Né? Que ainda temos o Thyssen para ver ainda, né? Já estamos com 1 hora de live. Nós estamos na sala 7, nós temos 11 salas, nós não vamos ter como ver tudo, né? Sim, claro. E a gente precisa ir pro Thyssen. Pessoal, foi um gostinho aí da Pinacoteca. Eu, Zé, recomendamos muito fortemente que vocês façam essa visita virtual. Né? Sim, e caso, sei lá, se quiserem, podem mandar perguntas pra gente também. Enfim, depois, né? Comentários. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, né? Essa aí é a sala que tem dá ênfase, são 2 salas que dá ênfase para as coleções particulares que vieram para a Pinacoteca, né? Sim. Se for lá para a sala da frente, você tem o quadro do Antônio Rocco, que é Os Emigrantes. Bem esse quadro aí, que vai falar da construção do imaginário paulista. Então você tem Os Imigrantes, você tem o Caipira, tem um quadro aí do Violeiro, do Almeida Júnior nessa mesma sala. Os Imigrantes vai tocar a nossa história pessoal também, né, Fábio? De muita gente que está escutando essa live, né? Exato. Então, é por isso que tem essa coisa forte do paulista, né? O imaginário paulista. É a mesma época que o... É o caipira, o emigrante, né? Notem, não é o imigrante, aquele que chega, é o emigrante. Quer dizer, é a mesma pessoa, claro, né? Mas no momento de sair, a família saindo, aqui no caso da Itália, né? Muitos de nós, a maioria, vamos dizer, dos paulistas são descendentes de italiano, né? Sim. Então eles estão saindo da Itália. E é um pintor italiano que veio para o Brasil, mas depois voltou para a Itália também. Zé, eu acho que é isso. Sim. Beleza. Só dá uma geral aí na sala. Aí o quadro do Antônio Parreiras que eu comentei. Acho que essa imagem congelou, Fábio. Ou não? A minha imagem congelou? É a impressão minha. Olá? Não. Acho que congelou, não? Sim. Tá. Tá congelada, aqui mas enfim.
Aqui tá se mexendo. Então O som tá chegando. é um problema, acho que daqui da minha visualização. O som sim tá chegando. Tá. Bom, esse é o quadro que eu mencionei, O Fim de Romance, do Antônio Parreiras. Zé, vamos pro Thyssen? Vamos pro Thyssen, que a gente já tá com 1h10 de live. E obrigado, Fábio, por ter me guiado. Enfim, tinha vontade de comentar muitas outras coisas, mas a gente não pode ficar a noite inteira aqui, né? O pessoal tá comentando aqui. Enquanto você vai pro Thyssen, eu vou ler alguns comentários. Beleza. E vou voltar para a sala do bate-papo inicial. O Antônio Giro comentando, né? Do quadro do importuno, né? Fala, são dois inoportunos, não é um só. O que está na porta chegando e o que está observando a cena, nós. É verdade, né? É verdade. Aí a minha irmã, Ana Letícia, comentando que é muito expressivo esse quadro do Almeida Júnior. Maria Inês Caçanha também, dizendo que é muito lindo. Bacana. Maria Inês Caçanha dizendo, realmente foi um gostinho. Maria Inês, foi um gostinho mesmo. Senão a gente vai ficar aqui 5 horas, né? Se a gente fosse uma dupla sertaneja patrocinado pela Brahma, que nem o pessoal anda fazendo aí live de 5 horas, a gente ficaria aqui 5 horas falando sobre arte. E olha, ia ser pouco, viu? E sendo patrocinado, acho que as nossas esposas iam deixar a gente ficar mais tempo falando sobre arte. Exato. O Antônio está perguntando, Tarsila não? Nessa visita virtual não tem Tarsila, Antônio, infelizmente. Se você for, né, quando reabrir a Pinacoteca, vai ter Tarsila lá para você ver. Mas aqui nessa visita virtual não tem, infelizmente. Tô com Paulo Bonfim, que eu acho que é seu irmão, né? Sim. Saludos de Assunción. Grande abraço. Eu e o meu sogro descobrindo a Pinacoteca. Que bacana. Vamos lá, conseguiu abrir? Consegui. O pessoal tá vendo a sua imagem bem, né? Que eu não estou vendo, mas se todo mundo tá vendo, não tem problema, né? Eu tô aqui com a live no notebook do lado, a minha imagem está congelada mesmo. Então, eu não sei se você quiser ligar a câmera e ligar outra vez. Tá, vou religar. O som continua funcionando. Sim, agora sim, já. Enfim, beleza. O som tá super bom. Desliguei. Liga ela de novo que ela vai. Enquanto isso eu vou colocando, para não deixar a peteca cair, eu vou colocando a live do Thyssen aqui. Certo. Entrei aqui para ver se o som tava bem, o som tá bem. Tô te ouvindo, mas o som não entrou ainda, tá? Tá, tudo bem. Olá, pessoal. Quem ainda ficou, né? Diz aí se nos está ouvindo bem. Tivemos algum problema com o som, algo... beleza. Foi algum problema que não tem explicação, como dizia a Letícia, parece um espírito que entrou na conexão, né? Do Almeida Júnior entrou e balançou a conexão. Enfim. Agora viajamos a terras espanholas, estamos em Madrid. Aqui é o hall de entrada, Fábio, do museu do Thyssen, né? E contando um pouco a história do museu, né? Esse museu, ele nasce de uma coleção privada, né? E uma coleção privada feita por esses nobres Thyssen, né? Que começou 2 gerações atrás e que tinham esse bom costume de invertir o dinheiro ganho em obra de arte, né? E eles conseguiram montar uma coleção que é uma coleção que vai
do século XII, XIII até o contemporâneo, né? Ou seja, o projeto dessa coleção era conseguir pelo menos uma obra muito importante de cada período. E como eles tinham muito dinheiro e muito bom gosto, eles conseguiram. Até que no século... século não, né? Nos anos 80, no século XX, o governo espanhol, né? E se vocês derem uma olhada aqui... Opa! Aqui a navegação não é tão boa quanto da Pinacoteca. Quem aparece aqui logo ali no hall de entrada... Suas Majestades, né, o rei e a rainha, né, o rei Juan Carlos e a rainha Sofia, né, que já não são mais reis, né, enfim, agora está o filho dele, e que nos anos 80 o governo, o Estado espanhol comprou essa coleção. O nome do museu é Thyssen-Bornemisza, né? Bornemisza. E que era o nome dessa família. Como, Fábio? Eu vou copiar o nome e vou colar aí nos comentários. Perfeito, perfeito. E vamos começar, vamos direto, porque agora também a gente já tem um bom tempo de live. Vamos fazer infelizmente essa parte do Thyssen vai ter que ser um pouco mais rápida. Mas outro dia a gente pode voltar a falar dela, né? Sim. A gente vai começar indo direto para a sala 3, né? Fazendo um teletransporte. Quantos anos é? Oi, Fábio, não te ouvi. Seu microfone está um pouco baixo. Conduza-nos. Conduzo. Tá. Estamos aqui na sala dos primitivos holandeses, né? E eu gosto de começar sempre por essa sala quando vou lá, porque ela reúne essas pinturas aí dos pintores de Flandres, né? Que são pintores que vão criar essa tradição dos Países Baixos, dos holandeses, né? São todas como esse quadro aqui do Anônimo, né? Do Maestro da Legenda de Santa Úrsula, que tem esse traço típico das feições dos holandeses e essa busca pela minúcia, né? E por um carinho pelos personagens que eu considero assim algo fantástico, enfim. A pintura holandesa é a grande inspiradora da pintura italiana, e a pintura italiana é a grande tradição de pintura que existe, né? Então, daí você vê a importância da pintura holandesa e desses primitivos. E dentro dos assim chamados primitivos, que de primitivo não tem nada, a gente vai falar da primeira obra hoje, né? Que é... Opa! Que é essa obra que... Primitivo porque hoje, se a gente considerar, um nome meio infeliz, né? Sim. Mas primitivo porque em relação ao Renascimento, eles vieram antes do Renascimento, né? Sim. E teriam menos recursos do que os renascentistas, né? Menos recursos de modelagem, de anatômica, perspectiva, né? Exatamente. Recursos técnicos da pintura, etc. E a pintura que eu queria comentar com vocês hoje aqui, que eu quando vou lá sempre a vejo, né? É essa pintura aqui do Van Eyck, né? Vou abrir aqui ela maior para a gente poder... Que a interface é diferente, né? A visita do Thyssen tem uma vantagem, uma diferença, né? Sim. Em relação da Pinacoteca, que é possível você aumentar os quadros para vê-los em detalhe, em uma definição melhor. Sim. Na Pinacoteca não dá para fazer isso. Sim, exatamente. Esse quadro, né, é uma anunciação feito provavelmente, porque não está exatamente documentado, por uma devoção particular, ou seja, era um quadro para ser colocado em casa, né? E ele é um quadro que se insere no gênero de pintar esculturas, ou seja, criar com a pintura o aspecto que estátuas, que esculturas dariam se fossem reais assim, né?
E se insere num debate na época era muito comum, né? Para ver qual arte é a mais importante, ou diriam hoje qual é a arte que tem mais potência, né? A arte mais potente. E depois de muitos testes e muita concorrência entre os pintores e os escultores, os pintores diziam que, na verdade, a arte deles tinha mais força, tinha mais profundidade, porque ela era capaz, inclusive, de representar a escultura, enquanto que a escultura não conseguia representar a pintura, né? Claro que isso é um detalhe menor, não é o centro do quadro, né? O centro do quadro é o mistério da Anunciação, né? A gente vê à esquerda aí o anjo Gabriel, né? E à direita Nossa Senhora. Recebendo, né? Recebendo o Espírito, né? O Espírito na forma de pomba, né? Exatamente. Mas é uma interpretação muito própria da época, né? Do ilusionismo, da questão de tentar simular na pintura cada vez mais uma ilusão do 3D, nós diríamos hoje, né? Das 3 dimensões. Né? Exatamente. E aqui em cima vamos dizer, uma brincadeira muito séria, mas uma coisa de brincar, de representar uma escultura com pintura, né? Exatamente. Com 3D com as 2 dimensões, né? Aqui em cima o Van Eyck, né, que é o pintor que pintou essa pintura provavelmente entre 1598 e 1599, não, desculpa, em 1433, estava lendo outra data, corrigindo, em 1433, ele consegue a proeza de entrar num gênero chamado trompe-l'œil, né, que é um gênero que você tenta enganar o olho, né, seria o golpe de olho, né. Você vê que, inclusive, a moldura, ele pinta os desgastes da moldura, né? Para conseguir esse realismo extremado, né? É aquilo que muita gente gosta em quadros, e tem razão de gostar, né? Que quando vê um quadro fala, parece real. Porque, no fundo, a gente tem essa vontade de ser enganado, né? Todos nós temos vontade de ser enganados pela arte, né? É a mesma coisa que acontece com a mágica, né? Por que a gente vê a mágica, né? Porque a gente gosta de ser surpreendido. Sabemos que é um truque, mas a gente gosta de ser surpreendido, né? No caso... É uma coisa que até eu falava para os meus alunos, né? Uhum. Fazer um desenho, qualquer desenho, até um desenho de uma criança, uhum. né? É um tipo de mágica mesmo, né? É algo maravilhoso, porque você olha para algo e você fala, nossa, o mágico traz à presença algo que estava invisível. O pintor também. O escultor também. Né? Então é um tipo de mágico também. Claro. Só que no caso do Van Eyck, a técnica fantástica dele está a serviço de nos colocar diante da presença do mistério. Então, apesar de ser bastante realista, se a gente for parar para pensar, é um realismo meditado, né? Um realismo que resolve colocar as figuras justamente como se fossem de uma matéria de estátua, né? Algo como um mármore, como uma pedra, e tem aquilo que algumas pessoas chamam a gravidade, ou em latim o pessoal chama gravitas, né? O peso da cena, né? Porque, se for pensar, não faz sentido que um quadro esteja aí colocado dessa forma, né, numa moldura, uma estátua numa moldura de um quadro. Então, pela estranheza, ele consegue nos captar para dentro do mistério da Anunciação, né? Que é o mistério da liberdade, no fundo, né? Justamente, se no lado do anjo, o anjo pergunta... o anjo proclama, não pergunta, né? Ave Maria, graça plena, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, né? Bendita tu eres entre todas as mulheres, né? E ela responde, na verdade aqui, né, no latim, né? Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum, né? Ou seja, faça-se em mim segundo a tua palavra.
O que na tradição, né, enfim, é a resposta de uma mulher livre, né, da mulher mais livre, né? Então o Van Eyck consegue demonstrar essa liberdade nos colocando diante dessa presença inquietante, né? Eu acho que eu concordo com isso falando o quê? Que a liberdade do artista, eu acho que tem a ver aí com a liberdade também que se coloca aí de forma teológica, é que não era necessário ele fazer dessa forma, mas ele quis fazer assim, porque podia fazer assim, e fez. Claro. Então, Fábio, ele o áudio tá impossível, Fábio. Acho que a gente vai precisar terminar a live porque o áudio tá, as pessoas estão comentando. Eu também já não consigo escutar, mas você realmente eu não sei o que aconteceu. Tava tudo tão bem dessa vez. E tenta desconectar e conectar o microfone outra vez. Pode ser uma questão de cabo. Vamos lá. Enquanto o Fábio vai conectando, eu continuo comentando. Ele falava justamente da liberdade do artista, né? A liberdade do artista está nessa capacidade nessa escolha de buscar com a técnica transformar o que era matéria inanimada em presença, né? E o Van Eyck é o maior, é quem mais consegue fazer isso, né? Transformar o que é apenas tinta em presença. Como uma matéria tem tal presença, né? É quase um jogo mágico, né? Enfim, né? Então, deixando o Van Eyck agora, vamos seguir com a nossa nosso passeio aqui pelo Museu Thyssen. O Fábio, inclusive eu acho assim, pelo avançar da hora, a gente pode ver mais um quadro do Thyssen, para não dizer que não falamos das flores, né? E em seguida a gente conclui, né? Deixa, porque a gente já está com bastante tempo de live, e deixa os outros quadros que a gente ia comentar para uma próxima vez, né? Tá me ouvindo, Fábio? Agora o seu áudio sumiu. Alô, Fábio? Alô? Alô? Agora sim, te escuto. Ótimo. Tá. Tá Agora, melhor? agora tá super bom, voltou a estar bem. Enfim, foi Tá. Eu descobri momento. que é a bateria do microfone que tava baixa. Ah, É isso aí. pedimos desculpa, né? Vamos Algumas lá. pessoas disseram Eu ouvi o que você falou. Desculpa, gente. São coisas. A gente vai aprendendo, né? É a nossa segunda live. Teremos muitas outras. Eu comentei, Fábio, que eu acho que a gente pode. Eu ouvi eu ouvi tudo que você falou. Ah, que bom. Eu disse que a gente pode seguir com mais um quadro e talvez aí fazer uns comentários Sim, finais sim. Tudo bem. e concluir, porque senão a gente vai também fazer uma segunda live de 2 horas, enfim. Aham, sim. Tudo bem, pode ser. Pode ser, né? Aham. Então vamos pular agora para a sala 6, né? Que é assim chamada Galeria Vidya Hermosa, que reúne alguns quadros. Como eu dizia, naquela época o debate entre pintura e escultura era muito presente. Porém, a gente normalmente assim, pensa a escultura como a escultura enfim, em pedra ou em madeira, ou os relevos em madeiras policromados, né? Mas existe toda a tradição da cerâmica. E dentro da tradição da cerâmica, hoje eu queria comentar com vocês um relevo da família de ceramistas mais famosos que há, né, Fábio? Os Della Robbia. No caso aqui eu vou falar do Andrea Della Robbia, né, que é o sobrinho do Luca Della Robbia, que foi o primeiro grande ceramista da família, né?
E a gente vai ver dele esse relevo que, segundo interpretações, porque está documentado, porém não claro, fazia parte de uma série de 4 tondos que seriam os 4 padres da igreja, né? Hoje em dia não temos todos os outros, né? Que seria São Gregório Máximo, São Gregório de Nissa, São Gregório Magno. São Gregório Magno, exatamente, que às vezes eu confundo com o espanhol. São Gregório de Nissa, Santo Agostinho e... São Tomás de Aquino? Não, Não? Eusébio de Cesareia, né? Enfim, o outro agora não... Me deu um branco, enfim. Porque são os da igreja primitiva, não São Tomás da Idade Média já. Tá. E o Santo Agostinho do Andrea della Robbia é um relevo feito com essa técnica que é a chamada cerâmica vitrata, né? A cerâmica que tem essa capacidade de formar uma superfície, né? Que é como ela brilha como se fosse o vidro, né? Ela tem essa série de vernizes que dão essa força para ela. E eu escolhi ela porque ela faz o contraponto com o quadro do Van Eyck, né? Se o quadro do Van Eyck era a representação de uma estátua, aqui você tem o uso da cor dentro da escultura, porque o relevo também é escultura, a cerâmica também é escultura, mas não um uso pictórico, né? Um uso dentro do gênero cerâmico, né? Que trabalha com essas superfícies translúcidas, né? A gente vê a mão aqui do Santo Agostinho, mesmo como ela aparece na moldura, que é uma moldura toda preenchida por flores e frutos, né? Uhum. Uma coisa interessante desse Santo Agostinho, que ele está vestido de bispo, né? Que ele é chamado bispo de Hipona, né? E ele está lendo, porque ele realmente é um dos grandes escritores da antiguidade, né? Fora de ser um grande santo, né? E o que me chama a atenção, e por isso eu trouxe esse quadro para vocês aqui, é que ele não, na verdade, ele não está lendo. É como se ele tivesse lido e parado para pensar. Então, sim. provavelmente o Andrea della Robbia tinha profundidade espiritual para entender, e profundidade aqui vai dito no sentido real, que o Santo Agostinho é o descobridor, o primeiro grande descobridor da potência da interioridade humana. E o Andrea consegue representar justamente esse olhar que olha para dentro. Para onde está olhando esse Santo Agostinho? Ele não olha para a gente, ele podia estar olhando para algo que está na frente dele, mas ouso dizer que, na verdade, ele está olhando para dentro de si. Ele leu e está dentro de si dialogando com aquilo que ele vai chamar, no seu famoso tratado De Trinitate, a trindade dentro de si. Então você veja como um artista, no caso o Della Robbia, é capaz de recuperar essa profundidade, né? E como o que poderia ser só um retrato puro e simplesmente, é na verdade uma grande interpretação da obra do Santo Agostinho, né? Quer comentar alguma coisa, Fábio? Eu ia comentar sobre a questão do branco, né? Uhum. Por que ele faz? Porque nessa época já é perfeitamente possível fazer, como existem exemplos de cerâmica totalmente pintada. Mas por que ele opta em fazer a figura de Santo Agostinho em branco e o restante, a moldura toda, o fundo azul, a moldura colorida, aí, com cada fruta de uma cor, e ele branco? Por conta da questão da referência da escultura da antiguidade, né? Que para os renascentistas, hoje a gente sabe que não era assim, mas para os renascentistas, a escultura antiga da Grécia e de Roma, da antiguidade, era toda branca, porque chegou até eles sem a pintura que existia na época, né? Então eles procuravam imitar, e isso tem muito a ver com a época, né? Embora de forma nenhuma a gente possa dizer que de alguma coisa, né? Mas vamos dizer, quanto à questão do planejamento, dos tecidos aí, né? Sim. Tem a referência antiga, mas o restante não, né? A figura de Santo Agostinho não tem nada aí a dever diretamente ou muito à vista a questão da escultura antiga, né? Não. E mas ela tem movimento, né?
Ela tem um movimento que não é o mesmo tipo de movimento da escultura antiga, né? Aham, Já é um movimento, apesar de composto, já é um movimento maior, né? sim. Provavelmente o Della Robbia tinha visto as coisas do Donatello, né? Já tem algo mais Aham. expressivo aí, né? Nessa presença do Santo Isso Agostinho. que é o bacana, né? Essa época tem tantos artistas muito bons e eles se influenciam mutuamente, né? Uhum. E claro que os melhores influenciam mais, né? Mas como Donatello. Mas isso é E- muito bacana, porque você tinha esse intercâmbio, né? exato, Não é como a gente vai falar, não é um plágio, não é uma cópia, é uma influência mesmo, é algo que é uma, aquela ideia que você pega e desenvolve no seu trabalho da sua forma, né? exato, mas não sejamos também, enfim, existia rivalidade também, né? É sim, claro, claro, claro. Exato, exato. Por exemplo, a famosa entre o Michelangelo e o Leonardo, Sim, ou mesmo outras, né? Enfim, entre os aham, discípulos do Leonardo e os discípulos do do Michelangelo. Michelangelo, né? Aham. É, existe uma história que um dia a gente pode fazer uma live a respeito, de que talvez, por exemplo, Massaccio foi morto envenenado, enfim, umas histórias que a gente Ah, conta sim, é. Sim. qualquer dia Aí, fofocas dos dos artistas. artistas, né? Enfim, mas muito bem Bom, apontada essa tua observação, porque o Santo Agostinho também é o que salvou grande parte da antiguidade, né? Ele se considerava um romano, né? Apesar de cristão, aham, romano, né? E sim. hoje em dia os latinistas, eu não sou latinista, não sou classicista, o consideram como o último grande romano, né? O último grande escritor romano, né? Aham. Enfim. Bem, gente, eu tinha ainda outras duas obras para mostrar, mas para mim já está muito tarde. O Fábio também deve estar já aí com o tempo cortado. Fica a dica aí, o site do Thyssen é bacana de outra forma. A gente bota o link depois, né? Sim. E. Pera aí, vou voltar aqui. E não sei se a gente abre para dúvidas agora ou vamos voltar lá para. Ó, enquanto a gente abre para dúvidas, a minha imagem está aparecendo na chamada do Airby, mas não está aparecendo na live. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui, ver o que está acontecendo. Bom, nós chegamos a 18 pessoas assistindo, estamos com 11 valentes Uhum. assistindo até agora. Pessoal, desculpa por alguns problemas, isso acontece, né? Mas Claro. enfim, mesmo, claro, acontece, mas a gente pede desculpas mesmo assim. Uhum. Ela não tá chegando para mim a imagem aqui, Fábio, falando em segundo Não? problema. Não, a tela tá Tá. preta. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma Consideração coisa para final. uma consideração. É muito difícil chegar na Santa Catarina do Caravaggio só para a gente se despedir com ela na tela. Não, claro que não. É que eu acho essa obra também, também essa obra muito bonita. Uhum. A Cláudia tá falando que queria ver mais. É, enfim, a gente. Ó, a gente pode fazer ainda pode fazer a visita virtual ao museu parte 2, né? Sim. Continuação dessa aqui mesmo, nos mesmos lugares, pra gente ver o que a gente não viu. Nossa, tem aqui, ó, o Carpaccio aqui, que bacana. Uhum. Enfim. Carpaccio é o do Cavaleiro ali, ou É o é do Cavaleiro, do Cavaleiro. É. da Sagrada Conversação ali é um Caravaggio? O Caravaggio não, um Botticelli. É. Tá, E é que eu tô indo até a sala pelo menu direto, tá, desculpa. claro. Pra gente encurtar, para não caminhar todo. Então, a gente chega aqui à sala, vou finalizar com o Caravaggio, faço uma introdução e a gente Aham, corta, né? A gente chega à certo. sala dos Caravaggescos, ou seja, de todos aqueles que foram influenciados pelo Caravaggio. Porque o Caravaggio foi um terremoto na pintura europeia da época, né? Da Contra-Reforma, né?
ou seja, por volta ali dos anos fim do século XVI, né? 1500. Para não dizer que ele influenciou todo mundo, eu te disse que ele influenciou quase todo mundo. Quase né? todo mundo, exatamente. Até o Rembrandt ele influenciou, né? Como? Você pode ver que todo mundo copia a mesma coisa aqui que está nessa sala, que é essa luz dele, né? Que é uma luz que hoje, com a nossa linguagem, a gente diria que é uma luz de holofote, né? Aliás, muita gente se pergunta, esses quadros aqui, esse é um Ribera, que é um pintor espanhol, né? José de Ribera, que foi Sim. posterior a ele, que é notadamente influenciado por ele, né? Você vê que todos os pintores utilizam essa mesma luz. E muita gente se pergunta como é que o Caravaggio conseguia essa luz de holofote, né? Porque ele não tinha holofote na época. Aí fizeram uma reconstrução do ateliê dele e descobriram que ele fez uma abertura e não tinha luz elétrica na época, obviamente, né? Ele conseguia escurecer as entradas laterais de luz e fazia uma abertura no teto, né? Com uma determinada, mas com o uso de espelhos também, né? Para conseguir depois essa profundidade, né? Porque só esse efeito da luz forte ele só é possível por conta da obscuridade que tem no fundo, né? Exatamente, exatamente. Que é muito teatral, né? Realmente dá a impressão que está num palco, né? Exato. E o teatro do mundo tem tudo a ver com o barroco, né? Com essa representação do que acontece, como se o mundo fosse um palco, né? A figura desse mundo passa, né? Um palco no qual tudo passa e no que a salvação ou a perdição estão sendo jogadas a todo momento, né? É nesse cenário que surge o Caravaggio. O Caravaggio ele trabalhava para... eu vou fixar aqui essa... Pronto. Aí entramos na pintura em si. Ele trabalhava para a corte romana, né? Para os cardeais que estavam em Roma em volta do Papa, né? Opa. E sumiu branco, a imagem. Mas vai carregar agora. Aí. Tá carregando, desculpa. Uhum. E vamos ver tamanho completo, depois a gente vê em gigapixel, né? Com esses zooms pornográficos. Primeiro vamos ver comportado, né? Mas já dá para ver muito bem assim. Já dá para ver muito bem, então. Esse quadro, ele foi feito por um cardeal, Bernardelli, e ele representa a Santa Catarina de Alexandria. Como é que a gente sabe que é a Santa Catarina? Porque ao lado esquerdo dela ali, ela tem essa roda, que seria a roda que foi o primeiro tentativo de martírio, né? Conta-se a lenda, a história, na qual a gente é difícil separar do que foi factual, do que é, enfim, história, conto que se fez em cima da história da santa, que é a Catarina de Alexandria, né? Alexandria no Egito, era uma princesa que tinha se convertido pro cristianismo, né? Só que aí o imperador Maxêncio, né, foi visitar Alexandria e executar uma série de sacrifícios em homenagem aos deuses, né, pagãos. E quando essa princesa se prostrou diante dos holocaustos, dos sacrifícios, ela se recusou a prestar homenagem e fez o sinal da cruz, né? E então, obviamente, o imperador na época ficou furioso e primeiro tentou casar ela, propô-la em casamento com um determinado súdito dele, só que o súdito se converteu, aí ele a colocou para debater com doutores e filósofos da época, né? E ela também sempre triunfava. Aí depois de não conseguir, enfim, mais nenhum artifício, ele tentou martirizá-la, né? E a primeira tentativa era colocar nessa roda dentada e passar essa roda dentada por cima dela. Só que a roda quebrou-se, né? E você vê que ela está quebrada aqui na pintura do Caravaggio, né? E aí, não conseguindo martirizá-la, usou a espada, que é a espada que o Caravaggio representa aqui, que a Santa Catarina abraça a espada, né? E assim a decepou, né? E depois a cabeça da Santa Catarina foi parar no deserto e até hoje tem uma igreja dedicada a ela, né?
Aqui embaixo a gente vê uma palma, que é a palma do martírio, né? Bem, isso é a história da Santa Catarina. Qual que é a maravilha que o Caravaggio faz, né? E aqui com isso a gente termina, depois eu ouço as conversas do Fábio, mas vou fazer meu comentário, né? É que o Caravaggio consegue representar, né, uma cena irreal, né? Ele não recria o palco do martírio da Santa Catarina, né? Ele faz um retrato da Santa Catarina utilizando uma cortesã da época, né? Ou seja, uma mulher de corte, não é necessariamente uma prostituta, isso depois, agora não tenho tempo de explicar, mas enfim, uma mulher que acompanhava os cardeais e príncipes da época, e representando a Santa Catarina, mas ela não está sofrendo nenhuma violência, né? Toda a violência que está no quadro ela é subentendida por quem conhece a história, né? Mas não somente, o Caravaggio ele coloca nesse olhar da Santa Catarina como dizer, o que eu vivo não é tão fácil, né? Esse martírio que vai me chegar não é algo fácil, é como se ela mesmo hesitasse, mas ao mesmo tempo ela abraça a espada. Então o Caravaggio, ele sempre, apesar de ser muito dramático, ele consegue, por exemplo, no meu ponto de vista, ser mais profundo que muitas vezes o Rubens é, mas isso é só uma interpretação minha, que é um pintor contemporâneo a ele, porque ele joga com a ironia. E a ironia dele é colocar os personagens da época no meio o que também chocava muita gente na época, né? Inclusive, alguns dos quadros, tem um quadro dele que ele representava o trânsito de Nossa Senhora, que ele enfim, pegou um cadáver de aí sim de uma prostituta que tinha se jogado no Tevere para representar, e todo mundo sabia da história, né? Então, o Caravaggio, ele, com essa ironia, ele brinca com o escândalo. E eu quero crer que ele brinca de uma forma muito provocativa, obviamente, pro poder da época, mas ao mesmo tempo provocativa do jogo verdadeiro da fé, que é você acreditar em algo que você não está vendo, né? Então, e obviamente existe toda a questão da luz também, né, profunda dos quadros do Caravaggio. Sim. Bem, esse era o comentário que eu queria fazer desse quadro. Vamos encerrar e poderíamos falar muito mais do Caravaggio e desse quadro, né? Mas enfim, pessoal, bom, já vou me despedindo. Desculpas não ter a imagem, mas enfim, a bateria da câmera agora também está acabando. E enfim, muito obrigado para todos vocês que estiveram aqui até agora, né? Sim. As pessoas que acompanharam a gente também, que já foram. Muito obrigado. Agora o pessoal que também vai assistir depois. Obrigado por estar assistindo aí, né? Depois da realização da live. E, da minha parte, eu agradeço muito, né? Zé. Sim, obrigado, Fábio. E, enfim, a próxima a gente não sabe exatamente quando a gente vai fazer, mas a gente quer continuar. E se vocês apoiarem, a gente continua aí mesmo. Tá certo? Com certeza. Vamos lá. Pessoal, muito obrigado. Bom fim de semana para todos. E grande abraço. Grande abraço a todos. Obrigado.